Amigos do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido por todos como SEAC. Estamos aqui para falar a todos os companheiros sobre a visão da doutrina espírita sobre o dia de finados. Como nós, que estamos ligados à doutrina espírita, devemos encarar o dia dos mortos ou o dia de finados para a nossa reflexão. É um convite a melhor entendermos o Dia dos Mortos. Bom, para que a gente possa fazer essa abordagem, nós temos que inicialmente nos lembrarmos que não existe morte. A visão da morte dentro da doutrina espírita é uma visão completamente diferente. Nós já existíamos antes da criação desse corpo e vamos continuar existindo após a morte orgânica desse corpo. Nós somos espíritos imortais que já existíamos e vamos continuar existindo. Dessa forma, nós não podemos usar a ideia morte. Temos que usar a expressão desencarne. Como é que nós vamos encarar a ideia do desencarne dos entes queridos? Não é nem perda dos entes queridos. A palavra perda também é mal empregada. É o desencarne, o passamento dos entes queridos. É interessante que a gente mude o nosso foco, porque dessa forma nós vamos mudar a maneira com que vamos encarar esse processo de separação e, consequentemente, o nosso sofrimento. Porque o impacto da notícia do fenômeno do desencarne ou morte, se nós podemos dizer assim, é inevitável quando recebemos aquela notícia inesperada que um companheiro nosso veio a entrar em óbito. Mas isso não quer dizer que necessariamente ele tenha morrido. O corpo orgânico entrou em óbito, mas ele não desapareceu. O princípio inteligente que representa ele continua existindo, mesmo após a morte do seu corpo orgânico. E essa releitura da ideia da morte, ela nos ajuda e muito, porque nós vamos sentir saudade dos nossos entes queridos, mas nós não vamos sentir a ideia da perda, a ideia do fim. Fazendo isso, a gente consegue rever as coisas dentro de uma outra ótica, que nos vai ajudar consideravelmente. Por quê? Porque o ser humano, ele, infelizmente, dentro de uma visão materialista, dentro de uma visão atrofiada, entende a morte ou o desencarne como um fim irreversível. E não é bem isso que acontece. A morte ou o desencarne é um momento de separação, de contato entre o desencarnado e os que permanecem encarnados. Essa separação, ela é dolorosa, principalmente quando nós achamos que a morte é um fim. Mas nós também precisamos encarar o lado do ente querido que se desliga do mundo material através do fenômeno da morte orgânica. Esse fenômeno, ele precisa ser melhor entendido por todos nós. Então, a primeira coisa que eu convido os amigos a repensarem é o seguinte: eu sei que o que eu vou dizer é uma coisa que nos toca profundamente, mas no momento em que um companheiro nosso
passa pelo fenômeno da morte orgânica, nós não podemos ser egoístas. Por quê? Por um motivo muito objetivo. Aquele que morre, aquele que desencarna, ele se afasta de todos os seus amores, de todas as coisas que ele sempre curtia. É como, por exemplo, naquele livro Bate-Papo com Além, de Silveira Sampaio, logo no primeiro capítulo do livro, em que Silveira Sampaio ele fala de uma forma muito agradável e divertida, que ele tem a sensação que ele foi arrebatado por um disco voador, foi abduzido, levado para um outro orbe, como Marte, e lá um marciano tenta explicar a ele que a morte não existe. Na verdade, o marciano era um enfermeiro, que com o máximo de boa vontade tenta explicar para ele: meu amigo, a morte não existe, você continua vivo. E ele se sente assim como um ET, ele que se sente como um ser estranho, porque o desconforto que ele sente, fruto da perturbação do desencarne, faz com que ele veja tudo num prisma diferente. Então, nós temos que, em primeiro lugar, pensarmos naquele que parte, que nós continuamos tendo a convivência com os nossos familiares, nós continuamos a conviver naquela mesma rua, com aqueles amigos que ainda ficaram em contato conosco, a casa espírita e os amigos que tentam nos consolar. Então, isso tudo serve de apoio emocional, serve de acolhimento. Mas e o ente querido que parte de forma abrupta? Será que ele está tendo o mesmo acolhimento que nós, que ficamos no plano físico? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Dependendo das condições em que o indivíduo desencarna, ele pode despertar numa colônia espiritual aonde ele não vai identificar ninguém. As pessoas podem ser até simpáticas a ele, mas é como se ele, de repente, tivesse tido um mal súbito na rua, tivesse sido levado para um hospital, acorda numa cama de hospital onde ele não sabe quem são as pessoas que estão à sua volta, ele não consegue se localizar em termos de tempo e espaço. No livro E a Vida Continua, de Chico Xavier, psicografado por ele, mas ditado por André Luiz, a gente tem um exemplo perfeito. O caso de um senhor mais velho e uma moça mais nova que desencarnam num hospital e eles vão despertar no plano espiritual num hospital correspondente àquele hospital físico, só que no plano espiritual. E tanto a moça como o senhor, eles não conseguem entender porque eles se sentem como estando no hospital, mas numa ala de confinamento. É algo muito parecido com o que acontece quando o indivíduo desencarna, vai parar no plano espiritual em algum local, segundo suas afinidades e seu merecimento moral o permitem, e ele vai despertar naquele lugar, ele não conhece ninguém. E ele até tenta encontrar alguém, mas não consegue encontrar. Por quê? Porque a cada um de acordo com as suas obras. E como cada caso é um caso diferente, cada desencarne vai ser também diferente. E o indivíduo até pode encontrar alguém conhecido, mas isso pode demorar um pouco. André Luiz nos conta isso, que ele estando em nosso lar, ele demora, mas ele vai encontrar pelo menos alguns
indivíduos que ele conheceu no mundo material, pessoas que não sabiam exatamente o que se passava, mas também alguns que sabiam perfeitamente e achavam tudo natural. Então, o estranhamento, o desconforto da mudança vibratória acaba contribuindo para que o espírito permaneça num quadro de perturbação. Então, em função disso, nós temos que respeitar o tempo do desencarnante, se nós podemos dizer assim. E agora, na data do Dia de Finados ou Dia dos Mortos, nós temos que imaginar o seguinte: não é pelo fato dos nossos familiares ter desencarnado há tanto tempo que ele poderá estar adaptado ao mundo espiritual. Não é bem assim que a coisa funciona. Ele pode continuar ainda num processo de confusão mental. André Luiz permaneceu numa confusão mental por quase 8 anos. Camilo Castelo Branco permaneceu por 7 meses aproximadamente. Mas o Camilo Castelo Branco, ele confessa para todos nós que a sensação que não foram 7 meses ou 8 meses, foram 7 a 8 anos, ou até mais, porque a noção de tempo ela é muito diferente. Então, nós não podemos dar um choque de realidade nesses amigos que desencarnam, tentando revelar para eles que as coisas mudaram. Não, a gente tem que deixar que o processo se dê de uma forma gradual, a cada um de acordo com as suas obras, a cada um de acordo com as suas condições evolutivas. Então, dessa forma, na data do dia 2 de novembro, por uma tradição cristã, existe um hábito desde a época da era cristã, desde a época do Império Romano, se eu não me engano, no século II da era cristã, em se fazer uma prece pelos falecidos, pelos mortos. Então, desde a era cristã primitiva, a igreja, não sei exatamente a data precisa, não vou arriscar um palpite que eu posso errar, mas em se fazer uma prece pelos que já partiram. E com isso criou-se uma tradição. Tradição essa em que se reproduz em todos os países cristãos. Os países orientais, não, porque eles não são cristãos. Então, mas eles têm o culto aos antepassados, que obedece a um calendário diferenciado, aonde eles têm um altar, eles colocam a foto dos entes queridos, eles acendem incenso, eles fazem uma prece, eles vibram em favor dos seus antepassados. Os próprios romanos possuíam os espíritos domésticos chamados lares, se não me falha a memória, aonde eles tinham um altar direcionado a esses espíritos familiares, de maneira que esses espíritos familiares pudessem receber a prece, o sentimento de carinho, o sentimento de desejo de querer bem. Com isso, o culto aos antepassados foi se passando de geração a geração, mas cada povo com a sua tradição, cada povo, cada grupo humano com as suas características. Apesar da colonização cristã ao continente americano, nós temos que admitir que a combinação do cristianismo com os povos primitivos que existiam na América, povos originários, né? É a expressão mais adequada, que existiam na América Central, contribuíram para que no México existisse um culto ao Dia dos Mortos completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar. Porque o mexicano tem uma visão
que é uma visão espiritualista, de que os mortos eles convivem com os vivos o tempo todo. Até aí nós acreditamos nisso. E de que no dia 1º, dia 31 de outubro, até mais ou menos dia 2 ou dia 3 de novembro, existe um portal aonde os vivos entram em contato com os mortos. E os vivos resolvem homenagear aos mortos, indo aos cemitérios, como diz em espanhol, cemitério, se eu não me engano, e fazem um verdadeiro piquenique em cima da sepultura do morto. Levam toalha, levam pratos, colocam oferendas, e em casa também eles fazem um verdadeiro altar e fazem o prato de comida que a pessoa gostava de comer enquanto vivo, e homenageiam os mortos, porque nesse dia ocorre um fenômeno que esse portal permite que todos os familiares venham ao mundo dos vivos durante essas 48 horas aproximadamente. Mas nós precisamos fazer o culto aos mortos para eles serem lembrados, para eles não serem esquecidos, porque senão o que acontece com todos aqueles nossos entes queridos que são esquecidos por nós, eles simplesmente deixam de existir. Aí já entra a cultura mexicana. Mas é interessante porque as pessoas se vestem de uma maneira característica e saem às ruas do México, da cidade do México, para homenagear os mortos. Isso é um verdadeiro festival. Muitos turistas vão até o México para presenciar. E é uma cerimônia onde no cemitério, então, é um negócio assim fantástico, porque o pessoal vira à noite, leva um violão, cantam músicas. E nós tivemos aí, há coisa de uns 4 ou 5 anos atrás, um filme da Disney chamado Viva, a Vida é uma Festa, mas não é o nome original, um desenho animado muito bem feito, em que mostra exatamente como é que no México eles encaram o Dia dos Mortos. E nós aqui, como ficamos no Brasil? Como é que é a forma correta? Necessariamente, eu preciso ir ao cemitério para homenagear os meus entes queridos? Segundo Kardec, Livro dos Espíritos, não. É lógico que se nós formos até lá e fizermos uma prece próximo à sepultura, pensando no nosso ente querido, ele pode ir até lá. Ele pode estar lá presente no momento em que nós estivermos homenageando a eles. Mas, se nós estivermos em casa, reunidos, toda a família, e fizermos uma prece direcionada aos nossos familiares, aos nossos amigos, eles podem comparecer? Podem comparecer. Aqueles mais esclarecidos podem se deslocar e comparecer, mas também aqueles que não tiverem condições de comparecer, eles poderão sentir, através da força do nosso pensamento, o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de bem-querer. E é exatamente aí que é o ponto principal. Vibrarmos de forma positiva, não com tristeza, porque nós sabemos que aqueles que já desencarnaram, um dia vão reencarnar novamente. Na época da Grécia Antiga, Platão, Aristóteles já acreditavam na reencarnação e diziam claramente que os mortos vão nascer e aqui os vivos vão morrer. E nesse processo, um dia, todos aqueles que já morreram retornarão à vida em novos corpos, em novas personalidades.
Então, a ideia da reencarnação ela é muito antiga. Então, nós não podemos cultuar, dentro de uma visão espírita, os mortos como aqueles que desencarnaram e nós nunca mais vamos os reencontrar. Vamos sim, nós vamos reencontrá-los. Vamos reencontrá-los quando voltarmos ao plano espiritual. Vamos reencontrá-los através da simpatia numa nova reencarnação. Isso vai variar muito de acordo com o nosso nível de evolução moral. Agora, tem um detalhe: nós precisamos viver no mundo sem fazer parte desse mundo. Nós precisamos estar aqui presentes, usufruindo dessa estadia como um estágio evolutivo para o nosso crescimento. Agradecendo a Deus por todo o dia, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade do esclarecimento. Por quê? Porque esse esclarecimento, ele nos consola. A gente consegue saber perfeitamente que no momento do nosso desenlace, do nosso desencarne, nós podemos ser recebidos por os familiares que já antecederam a volta ao plano espiritual. Nossos entes queridos que já desencarnaram, eles não estão no cemitério. Eles não estão ali no cemitério presos àquela sepultura. Não, não estão. Apenas o corpo, a roupagem deles é que está ali. Eu posso prestar homenagem ao meu ente querido, levando flores ao cemitério e fazendo uma prece? Posso, mas também posso prestar em casa. Posso estar em casa prestando uma homenagem. Nossos entes queridos, eles não estão presos à sepultura. Pode ser que, no momento inicial da morte orgânica, na confusão mental em que eles venham a passar, eles podem não saber o que está acontecendo com eles. E por não saberem, eles podem viver um momento de confusão. Esse momento de confusão vai passar com o tempo, pelas nossas preces, pelo desejo sincero de cada um em querer se melhorar. Existe um autor espírita muito conhecido chamado Richard Simonetti, que escreveu um livro, Quem Tem Medo da Morte. Esse livro ele é muito interessante, porque ele procura mostrar que nós nunca estamos sozinhos. Existem companheiros espirituais que velam por nós. Existem companheiros que estão ao nosso lado, procurando nos auxiliar, procurando nos esclarecer. E se nós desejamos nos modificarmos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, não tenho dúvida que nós vamos nos modificar. Nós vamos procurar nos melhorarmos o suficiente para superar as nossas dificuldades. Eu não falei que após a morte existe um período em que o espírito fica vivendo uma espécie assim, de confusão mental. Essa confusão mental, essa dificuldade pessoal, vai variar de indivíduo para indivíduo. Alguns podem achar que se passaram dias, outros podem achar que se passaram anos. Cada caso é um caso diferente. Então, nós não podemos, por exemplo, achar que o problema que nós estamos vivendo é um problema unicamente nosso, porque nós estaremos sendo egoístas, nós estaremos olhando a realidade de uma forma egoísta. Como assim? Eu gostaria tanto de não passar por essa dificuldade. A dificuldade, ela se faz necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhora pessoal.
levando em conta, vejam bem, que todos nós já desencarnamos várias vezes, como também já reencarnamos várias vezes. Então, a dificuldade que nós vamos passar com o desencarne, ela vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão passar por um momento de aflição que para ele pode ser uma eternidade, mas depois ele vai ver que aquilo ali não foi uma coisa tão confusa. Varia muito de pessoa para pessoa. O Richard Simonetti, ele diz o seguinte: todos nós carregamos dificuldades. Essas dificuldades que nós carregamos, elas podem ser superadas ao longo da vida se nós desejarmos superar. Se nós não desejarmos, o problema toma uma proporção maior. Eu, por exemplo, reconheço que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar se melhorar, que a gente não possa tentar fazer um esforço para superar as nossas dificuldades pessoais, vibrando de forma positiva para que todos os nossos familiares, amigos, companheiros que já desencarnaram recebam os nossos melhores pensamentos. Quando a gente chega no centro, coloca o nome da irradiação para que a pessoa possa receber aquela vibração agradável, para que ela, onde se encontre, possa se melhorar, possa enxergar a vida de uma forma melhor. É o nosso esforço pessoal, é o nosso empenho pessoal em querer sair dessa vida melhor do que aqui chegamos. Da mesma forma que o indivíduo que desencarna de forma abrupta, às vezes ele tem mais dificuldade em aceitar a ideia da morte do que aquele que fica no hospital, passa por um processo lento de desencarne, em que ele vai se readaptando ao mundo espiritual gradativamente. Aquela pessoa que morre de forma abrupta, ela pode achar que continua viva melhor. Já aquele indivíduo que vai morrendo aos poucos, em cima de um leito hospitalar, que o seu fluido vital vai se esgotando gradativamente, ele vai percebendo a transição entre o mundo material e o mundo espiritual. Assim nos dizem os espíritos, assim nos conta André Luiz. Mas nós, voltando ao ponto central, como é que nós vamos encarar? Com respeito à cultura das pessoas. Se tem pessoas que acham que devem ir ao cemitério levar flores para os seus entes queridos, elas têm toda a liberdade de fazer isso. Já tem pessoas que param e pensam: eu vou levar flores. O que eu vou gastar para comprar uma dúzia de rosas vermelhas, por exemplo, para levar e colocar na sepultura da minha mãe? E com o calor que faz no Rio de Janeiro, daqui a 2, 3 dias as rosas vão já estarem todas murchas, secas. Eu posso acrescentar um pouco mais e comprar 2 cestas básicas e doar para famílias que precisam de um alimento. Essa é uma forma diferenciada de nós olharmos para a realidade. É uma forma diferenciada de nós enxergarmos o mundo sob um outro prisma, ressignificarmos a realidade de maneira a usarmos aquilo que nós gostaríamos de oferecer ao nosso familiar para ajudar uma pessoa que passa por necessidade. Não é só necessidade material, é a necessidade espiritual também. O acolhimento, a consolação. Os espíritos em sofrimento que acham que morreram, que foram esquecidos. Não, ninguém é esquecido. Eu assisti uma palestra muito interessante, contada por um rapaz, Sérgio, acho que é Sérgio Pereira, lá do centro, em que ele atua na evangelização.
E ele disse uma coisa que eu sabia na teoria, mas nunca tinha ouvido isso numa palestra pública, que quando um indivíduo se programa para reencarnar, 2 ou 3 espíritos simpáticos e familiares assumem compromisso em ajudá-lo para que ele supere suas más tendências e más inclinações. Às vezes, o indivíduo leva 10, 20, 30, 40 anos para superar uma má inclinação. Mas quando ele começa a superar, esses amigos espirituais, eles procuram dar ênfase ao compromisso reencarnatório, para que ele aproveite o máximo possível do restante daquela encarnação, fazendo o que está ao seu alcance, para consolar, para esclarecer, para ajudar. E cabe a nós levarmos uma palavra de consolação. Agora mesmo eu vou falar nos próximos dias a respeito da perda dos entes queridos. Vou falar também sobre o comprometimento da família, dos familiares com aquele que desencarna, as opções entre o sepultamento e a cremação. Vamos falar a respeito também da visão do Espiritismo, como estamos falando aqui sobre o Dia dos Mortos. Vamos juntar isso tudo e fazer um combo. Nesse mês de novembro, pelo menos umas 2 ou 3 exposições nós vamos fazer, além dessa live que eu estou compartilhando com os amigos sobre esse assunto. Por quê? Eu sei que eu não vou conseguir mudar as pessoas de uma hora para outra, mas alguma sementinha a gente está jogando. E essa sementinha ela pode virar a semente do esclarecimento, a semente da consolação, para que as pessoas não sofram tanto. Eu costumo dizer que o impacto da notícia é inevitável, mas o arrastamento do sofrimento a gente pode modificar, porque os nossos entes queridos, quando eles se esclarecem, eles esquecem que ficou no cemitério seus restos mortais da última encarnação, até porque quantas encarnações já não se passaram, quantos corpos eles já tiveram oportunidade de usar. Eles estão mais preocupados daqui para frente. O que eles poderão fazer com o que eles aprenderam? Como eles podem ajudar aos familiares encarnados ou os familiares desencarnados que ainda não têm a luz da bênção do esclarecimento? Então, se nós temos algum esclarecimento e podemos usá-lo, isso é muito mais importante do que a gente prestar uma homenagem a uma pessoa que, ao longo da vida, nós, às vezes, tivemos uma convivência tão acanhada, era uma pessoa tão fechada. Levar flores a alguém que a gente conviveu tão pouco, mas que a gente queria bem, uma prece feita de coração, um nome que nós colocamos na corrente da casa espírita, uma vibração sincera, direcionada àquele espírito, vale muito mais. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos ressignificar a nossa história de vida, respeitando o tempo que as outras pessoas têm em relação aos seus entes queridos. Se no México eles colocam comida num altar e levam no cemitério, nós temos que respeitar. Se os orientais colocam um prato de arroz na sepultura para homenagear os seus entes queridos, nós temos que respeitar. Temos que respeitar para sermos respeitados. Mas o que é importante é ressignificarmos os nossos sentimentos para não ficarmos presos a preconceitos de um passado distante que não vai nos ajudar a irmos para frente, não vão nos ajudar a nos libertarmos dos sentimentos. Estamos no mundo, mas não podemos fazer parte desse mundo.
Estamos aqui de passagem para a nossa melhora, para a nossa evolução. Desejamos a todos os amigos, nesse singelo encontro, nessa exposição mais breve, muita paz. O nosso objetivo é chamar a atenção de todos que devemos ressignificar a maneira com que nós encaramos a vida. A vida continua. Por isso que nós estamos aqui vibrando em prol do bem. E convidamos a todos a elevarmos o pensamento aos encarnados que nos ouvem e aos desencarnados que por acaso também estejam presentes, acompanhando esse nosso singelo encontro, para fazermos uma prece de encerramento. Amigos do mundo maior, a nossa eterna gratidão por essa troca fraterna, por essas ideias singelas que possam consolar o nosso coração. Não apenas o coração dos encarnados, mas dos desencarnados também. Porque todos nós estamos ligados pelo sentimento de amor aqui e no além. Até rimou. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe. Por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.